Para entender as fontes do direito, você precisa responder a seguinte pergunta: de onde surge o direito? Porque as fontes buscam compreender a origem, a criação, a manifestação das normas jurídicas que regulam a vida em sociedade. E elas podem ser classificadas em fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são as de produção, são os fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e filosóficos que inspiram a criação das normas jurídicas. Já as fontes formais ou de cognição são os meios pelos quais o direito se manifesta e se torna obrigatório no ordenamento jurídico. Perceba então, a título de exemplo, que nós temos a lei, uma fonte formal, que pode nascer de uma necessidade social, que é uma fonte material. Então as fontes materiais, que são os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que acontecem no dia a dia da sociedade, levam à criação do direito. Então, primeiro, surge uma fonte material que inspira a criação de uma fonte formal. Por exemplo, a industrialização influenciou a criação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. O contexto da redemocratização influenciou a Constituição de 1988. Ou seja, a lei não surge do nada, mas de demandas reais da sociedade, entendeu? Quando falamos de fontes formais, estamos falando dos meios de expressão do direito, das formas pelas quais ele se exterioriza e se torna válido e obrigatório perante a sociedade. E aqui nós temos a seguinte divisão: fonte formal primária ou imediata e fontes formais secundárias ou mediatas. A fonte formal primária do direito é a lei, e a lei aqui em sentido amplo. Estamos falando da Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, das medidas provisórias, das resoluções, dos decretos e etc. Estamos falando da fonte que produz normas jurídicas obrigatórias, ok? Já as fontes formais secundárias são as que ajudam na aplicação, interpretação e integração do direito. Estamos falando dos costumes, que são as práticas sociais aceitas e reiteradas pela sociedade com convicção de obrigatoriedade. Por exemplo, cheque pré-datado. Estamos falando da jurisprudência, que é o conjunto de decisões reiteradas de um tribunal sobre uma mesma matéria. Estamos falando da doutrina, que é o estudo dos juristas que auxilia na interpretação do direito. Estamos falando dos princípios, que são os valores fundamentais que orientam a criação, interpretação e aplicação do direito. Por exemplo, princípio da dignidade da pessoa humana. Então o direito surge das fontes materiais que influenciam a criação das fontes formais. Nas fontes formais nós temos a fonte formal primária, que é a lei em sentido amplo, que produz as normas jurídicas obrigatórias. E aí nós temos as fontes formais secundárias ou imediatas, que ajudam na aplicação, interpretação e integração do direito. Beleza?